Olá, senhores, sejam bem-vindos à nossa primeira aula de conteúdo, de fisiologia celular. E vamos conhecer a partir de hoje a matéria de fisiologia, O que vem a ser a matéria e qual a importância dela para o nosso conhecimento da área de educação física. Bom, acredito que vocês já estudaram a anatomia humana. A anatomia ela tem como função, trabalhar as partes do corpo, digamos assim. Então, os nossos sistemas. Enquanto a fisiologia ela tem por função, apresentar de fato as funções que cada órgão tem. Tá? Enquanto a anatomia vai apresentar a estrutura, o que compõe o corpo, a fisiologia vai apresentar as funções de cada órgão. Tá? Então, para iniciarmos essa nossa aula, nós vamos falar sobre a fisiologia celular. Inclusive, ela tem tudo a ver com a nossa matéria de biologia celular. Tá? Então, na aula de hoje, nós vamos aprofundar um pouco sobre a biologia celular dentro da fisiologia celular. Como mencionei para vocês, a nossa matéria de bioquímica foi uma introdução para que nós possamos estudar a biologia celular e assim conhecermos a fisiologia. Tá? Então, antes de mais nada, é importante te conhecer sobre a fisiologia celular. Então, o que vem a ser a fisiologia celular? Primeiramente, vamos ao conceito de fisiologia. A fisiologia é uma área de estudo da biologia responsável em analisar o funcionamento físico, orgânico, mecânico e bioquímico dos seres vivos. Então, o termo fisiologia vem do grego e significa physis, funcionamento, e logos, estudo, ou seja, estudo do funcionamento. Tá? Então, esse é o conceito amplo de fisiologia. É a ciência que vai estudar o funcionamento do nosso corpo, como é que cada órgão se comporta. Então, o que vem a ser a fisiologia humana? A fisiologia humana ela dedica-se ao estudo do funcionamento do organismo dos seres vivos, seres humanos, responsável em analisar e compreender todas as funções do organismo do reino animal. Então, aqui na figura nós podemos observar que o corpo humano ele tem vários sistemas. Tá? Então, vamos começar do macro para o micro. Tá? Então, o corpo humano ele é conhecido como organismo vivo. É o organismo humano. O organismo, que é o corpo como um todo, ele tem vários sistemas, tá? Vários sistemas. E por que dividir em sistemas? É uma maneira mais didática da gente conseguir compreender a particularidade de cada parte do corpo, tá? Então, os sistemas nós temos sistema respiratório, sistema urinário, sistema cardiovascular, sistema endócrino, sistema esquelético. Cada sistema tem uma função, tem uma função distinta da outra. Enquanto o sistema digestório ele tem a função de absorver o alimento até o processo de absorção pelo intestino, o sistema respiratório tem a função de captar o oxigênio para manter o processo vital. Tá? Então, a fisiologia está relacionada com isso, com os sistemas. Só que os sistemas eles são formados por vários órgãos. Por exemplo, o sistema respiratório é formado pelo pulmão, como um dos principais órgãos. O sistema cardiovascular é formado pelo coração. Tá? Então, cada um tem o seu órgão específico. Claro que tem órgão que vai participar de dois sistemas, mas além disso, o órgão ele também ele é dividido em fragmentos menores. Por exemplo, o coração. O coração ele é dividido em tecido, que é o tecido cardíaco. Tá? Então, o tecido cardíaco forma o coração. Tá? Então, o fragmento menor dele. É como se fosse uma roupa. Toda roupa, todo pano, ele é feito por tecido. Então, tem um tecido que é diferente do outro. E menor do que o tecido, nós temos as chamadas células. Tá? Então, as células são a menor unidade funcional, a menor unidade viva, tá? Que vai estar responsável por dar a constituição de determinado tecido, formar órgão e sistema, e assim formar um organismo. Tá? Então, a fisiologia ela tem essa importância, é conhecermos a função que cada órgão do corpo tem para o nosso corpo, como uma complexidade. Então, para a gente iniciar esse estudo, vamos ressaltar novamente sobre célula. Tá? É tão bom a gente estar estudando juntos as duas matérias porque elas vão ser um agregado de conhecimentos, tá? Uma vez que a gente está estudando a especificidade de uma célula e ao mesmo tempo a gente está vendo a função que ela tem. Porque nada melhor do que a gente ter a teórica, ter também a prática dessa matéria, que é justamente a fisiologia, que se comporta mais como uma parte prática. Tá? Então, células, nós temos mais de 75 trilhões de células no nosso corpo. Tá? Então, são muitas células que nós temos no nosso corpo.
Imagine, a célula não é possível ver, mas se nós conseguimos enxergar nossa pele, significa que na nossa pele, que é o tecido que recobre todo o nosso corpo, ele tem infinitas não, ele tem bastante células, trilhões de células, tá? Então, cada órgão do nosso corpo tem uma função específica. Não é possível querer que o coração, que o pulmão possa bombear sangue, porque o pulmão ele tem uma função específica, que é justamente fazer a limpeza do sangue e mandar o gás carbônico para o sangue, perdão, o gás carbônico para fora do corpo e o oxigênio para dentro do corpo. O coração ele tem a função de bombear. Eu não posso esperar que o coração possa fazer o papel do pulmão. Então, cada um tem sua especificidade. E quais são as características básicas de uma célula? Oxigênio para a produção de energia, tá? Então, as características básicas em comum de cada célula é obter oxigênio para a produção de energia. Então, toda célula ela vai ter que obter esse oxigênio para produzir energia. O processo bioquímico, antes acreditava-se que ele acontecia apenas no pulmão, tá? Então, teve um período da história que os estudiosos pensavam que apenas no pulmão acontecia o processo de produção de oxigênio para produzir energia, tá? Claro, no pulmão acontece o processo de hematose, como a gente conhece, que é justamente a troca de gases. Só que em todas as células do nosso corpo nós temos produção de energia, tá? Nós temos a absorção captada, oxigênio para produzir energia. A energia é para a manutenção da vida, tá? Então, é necessário essa formação de energia para que se possa manter o processo homeostático e, assim, a vida do ser vivo. Os produtos finais lançados nos líquidos que a circundam. Então, nós temos líquidos que são formados dentro da célula. Então, toda célula tem em comum essa produção desses líquidos que são lançados. Às vezes, a célula também ela contribui com o processo de troca de informações por meio do sistema nervoso. Então, esses líquidos eles vão contribuir, por exemplo, lá no processo de sinapse das células nervosas. E capacidade de reprodução. A maioria das células tem capacidade de reprodução. Tanto é que as células que nós nascemos, no decorrer da vida, elas vão sofrer alterações. Exceto as células do sistema nervoso, que a maior parte delas são células que elas são únicas, elas não vão se reproduzir. Elas vão crescendo, mas não vão se reproduzir. Tem um tempo que o indivíduo está bem idoso, que ele começa a perder essas células. Por isso que no período que a pessoa está bem idosa, ela começa a esquecer algumas coisas. Por quê? As células do sistema nervoso estão morrendo. Então, há a necessidade dessas células que elas acabam sendo mortas. Então, falar do líquido corporal. O líquido presente no nosso corpo, como foi mencionado na aula de ontem, nós temos bastante líquido. Aqui, especificamente na região extracelular, nós temos 57% do peso corporal. Tá? Então, um indivíduo de 70 quilos ele tem aproximadamente 40 litros de água. Varia em função da idade e peso, né? Se o indivíduo é obeso ou não. Ontem a gente falou, na aula de ontem, a gente falou sobre a concentração de água no corpo, que é em torno de 60% a 70%. Só que aqui nós estamos falando sobre a parte celular, tá? Então, concentrado na célula, nós temos um pouquinho menos de líquido. Mas esse valor não é único, 57. Tem indivíduo que pode ter até 80% de água no corpo, tá? Que é a retenção de líquido. Então, varia muito. Vocês falam, ontem a gente viu um valor, hoje é outro. Não, há uma certa variação. A gente tem inclusive até um quadro aqui, né? Da ingestão de 1.400 a 2.400 ml de água. Então, por exemplo, pela pele, quando a nossa temperatura está na temperatura corporal, digamos em torno de 36 graus Celsius, 37 graus Celsius, nós temos em torno de 350 ml na pele, tá? Tempo quente, nós acabamos tendo 350. Exercício prolongado também 350. Agora, quando se fala de pulmão, quanto maior a prática de exercício, mais água nós perdemos, ou nós temos naquela região do nosso corpo, tá? Então, varia muito de acordo com o gráfico que vocês podem analisar aqui, tá? Então, o compartimento de líquidos, nós temos numa célula, na região intracelular e extracelular. Dentro da célula nós temos aproximadamente 25 litros de água, enquanto fora nós temos 15 litros de água, tá? Esse espaço extracelular nós chamamos de líquido intersticial,
porque a célula ela não está, digamos assim, ligada a uma outra. Tem um espaço entre uma célula e outra. Então esse espaço é chamado de espaço intersticial. E aí há acúmulo também de líquido, tá? Sem contar que nós temos também líquido no nosso plasma, que é o sangue, o líquido cefalorraquidiano, tá? Que está presente na região específica do nosso corpo, líquido intraocular, tá? O líquido gastrointestinal, líquido espaço potenciais. Então, esses líquidos eles estão em constante movimentação, composição influenciada pela circulação sanguínea e pela difusão. Às vezes o indivíduo ele tem um inchaço em uma determinada região, que nada mais é do que um edema. Esse edema se caracteriza às vezes por o indivíduo não ter uma certa circulação daquele líquido. Uma vez que o sistema que nós vamos observar que faz essa limpeza, que faz essa filtração de água, não necessariamente filtração, mas ele capta a água que está em excesso, o sistema linfático, o indivíduo que não tem uma certa prática de indivíduo obeso, por exemplo, não caminha, não tem nenhuma prática de exercício, ele acaba acumulando muito líquido. As células vivem, crescem, desenvolvem e desempenham suas funções. E se no meio interno, né, estiver disponível oxigênio, íons e nutrientes. Então, a célula só sobrevive se tiver oxigênio, que é por meio da inspiração que nós captamos, os íons, que é o sódio e potássio principalmente, e os nutrientes, como os glicídios, lipídios e protídeos, que são os principais macromoléculas essenciais para a nossa produção de energia. Tá? Então é necessário ter o processo, como eu já mencionei para vocês antes, homeostático. A homeostasia é essa manutenção das condições ideais e constantes do meio interno. Seria nada mais do que o equilíbrio, tá? Não ter mais nem menos daquilo que é necessário para o corpo. Entrando no conceito sobre célula, nós temos as partes, as composições da célula. A primeira composição da célula nós temos a membrana plasmática, tá? Então a membrana plasmática ela é constituída de quantidades aproximadamente iguais de proteínas e lipídios por peso, tá? Como eu falei na aula de ontem, nós temos lipídios, proteínas, carboidratos na composição da nossa célula, tá? Então, tanto o ser que é inanimado como o ser que é animado, que é um ser vivo, ele tem a mesma constituição. O que diferencia é a concentração de um e de outro. Então, nós temos proteínas e lipídios na nossa célula. A bicamada lipídica forma uma barreira contra a passagem de materiais polares. Nós vamos ver que a nossa membrana plasmática ela é formada por uma bicamada de lipídios, ou seja, gordura. Isso impede que muitas substâncias possam entrar na nossa célula, como por exemplo, quando a gente toma algum medicamento. Tem que ser um medicamento que tenha uma certa interação para que ele possa entrar na célula. Tá? Então, é justamente essa bicamada que faz a seleção de o que deve entrar e o que não deve entrar na célula. Essas substâncias vão depender de proteínas de transporte especializadas para entrar e sair da célula. Então, a proteína, que nós veremos também, que nós temos como uma das principais proteínas, a bomba de sódio e potássio, que nós inclusive mencionamos na sala de bioquímica. Ela é uma proteína que ela vai fazer esse transporte do que é necessário entrar e o que não é necessário. Tá? Então, essa aqui é a membrana plasmática. Membrana plasmática, como podemos observar, essas bolinhas menores que estão, digamos, como parede dela, são os lipídios, tá? E essas maiores roxas são as proteínas, tá? Nós temos proteínas e glicoproteínas, tá? Além dos glicolipídios que são também necessários para essa construção. Então a gente observa muitos lipídios e proteínas aqui na composição da membrana plasmática. Então, imaginem, as substâncias que são mais lipídicas, elas vão entrar por meio dos lipídios, enquanto as substâncias que não são lipídicas, são chamadas polares, elas vão entrar por meio das proteínas. Então, a proteína que consegue carregar ela para que ela possa entrar na célula. Dentro da composição o nosso corpo, nós temos órgãos, né? A nossa célula, nós não temos órgãos nela. Elas estão chamadas de organelas. Então, uma das organelas principais que se deve estudar também da célula é o retículo endoplasmático rugoso. Então, o que seria ele? É uma organela que está associada com a síntese de moléculas orgânicas, tá? Então, é ela que vai sintetizar as proteínas, tá? Então, o retículo endoplasmático rugoso vai ajudar na síntese de proteínas,
Sintetizar é produzir, é desenvolver, tá? O rugoso é associado aos ribossomos e à síntese de proteínas. Então, o retículo endoplasmático rugoso, essa parte roxinha mais clara, em que tem umas bolinhas nela, tá? Então, essas bolinhas, nós vamos ver mais à frente, é chamado de ribossomo. É essa bolinha que produz a proteína. Mas como o retículo endoplasmático rugoso, ele é essa parede aí, ele ajuda na produção porque tanto ele quanto o ribossomo são responsáveis pela síntese de proteínas, tá? Sintetizar nova proteína. Digamos que o indivíduo esteja precisando de uma determinada proteína. Então vai lá, o cérebro vai informar para o corpo que há necessidade de produzir mais daquela proteína. Tá? Indivíduo que é, por exemplo, anêmico, ele tem baixa hemoglobina. Então aí o corpo vai ver a necessidade de produzir mais hemoglobinas. Tá? Então é nessa região que é produzida essa proteína. Tá? A proteína, como a gente sabe, que vai produzir o DNA e o RNA, são comandos que vão fazer com que o corpo possa produzir mais daquela substância. Então aí a gente entra no ribossomo, tá? O ribossomo é essa mesma bolinha da imagem anterior. Nós podemos ver aqui também, que são estruturas nas quais são produzidas as proteínas das células, encontram-se livres no citoplasma, tanto nas células eucariontes como nas procariontes. Nas eucariontes, eles também podem estar aderidos ao retículo endoplasmático. O que é eucarionte e procarionte? Nós teremos uma aula específica para isso na biologia celular. Mas a procarionte são células que são desorganizadas, que são células que eram primitivas. Então elas têm uma estrutura mais simples. Já a eucarionte não, ela tem um núcleo organizado em que as células elas se encontram da melhor forma. O núcleo, perdão. Temos também o retículo endoplasmático liso. O retículo endoplasmático liso ele tem por função produzir lipídios. Então, anteriormente eu falei que o retículo endoplasmático rugoso ele ajuda na produção de proteínas. Já o retículo endoplasmático liso, que é uma das composições da célula, ele ajuda a produzir lipídios. Tá? Então, os lipídios vão ser essenciais porque eles que vão fazer, digamos, a cápsula de determinada proteína quando ela vai sair da célula, tá? Para ser usada no corpo. Então, também o lipídio é essencial dentro do corpo do indivíduo. Temos também o complexo de Golgi. O complexo de Golgi ele tem como função concentrar, armazenar substâncias sintetizadas. Então, lá no complexo, no retículo endoplasmático liso, é produzido lipídio, ou seja, gordura. Mas essa gordura, antes de sair da célula, precisa ser armazenada. Para ser armazenada, é justamente o complexo de Golgi, que é uma forma de bolsa, ele vai estar armazenando essa gordura para quando for necessário sair do corpo. Temos um dos mais importantes também, organelas do corpo, é a mitocôndria. Tá? Então a mitocôndria ela é justamente aquela organela que vai dar energia para o corpo. É nela que acontece o processo bioquímico que nós tivemos tudo na aula de bioquímica, em que entra o ciclo de Krebs, entra a glicólise. A glicólise, na verdade, ela é produzida fora da mitocôndria, mas quando a gente entra a falar sobre o ciclo de Krebs e a fosforilação oxidativa, elas acontecem dentro da mitocôndria, que é essa organela que é responsável por produzir a energia. Ela que gera o ATP para que a célula possa manter a sua energia necessária. E por fim nós temos o núcleo. O núcleo é limitado pela membrana nuclear, atravessada por poros nucleares, que propiciam a passagem de proteínas e RNA entre o núcleo e o citoplasma. Vale ressaltar, senhores, que somente a célula eucarionte tem esse núcleo. A célula procarionte, aquelas células primitivas, que eram células de bactérias, elas são células que não têm núcleo. Então, o DNA ele se encontra lá jogado na célula, disperso. Tá? Enquanto a célula eucarionte, que é a célula que é do corpo humano, ela tem esse núcleo. Nós temos também os transportes, tá? Esses transportes eu vou deixar para mencionar eles em próximas aulas. Eu vou passar para vocês um vídeo para, digamos, ratificar o que eu mencionei na nossa aula de hoje, para que vocês possam ter um conhecimento mais abrangente, tá? Só para somar com o estudo de vocês, o vídeo eu vou estar passando também, vocês vão assistir essa aula, o vídeo, tá? Para que a gente possa interagir no grupo mais à frente. Então por hoje é isso, senhores. Boa tarde a todos e até a nossa próxima aula.